Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? A nossa aula de redação de hoje vai começar aí com um artigo, tá? De divulgação científica. E nós vamos ler aí na página 4, tá? Do caderno 3 da apostila de português. Então, alimentos coloridos, seguros ou perigosos. Amarelo, verde, azul. Os corantes dão uma aparência encantadora e apetitosa aos alimentos. Podem ser naturais ou artificiais, mas será que podemos comer sem preocupação? Quem tem uma cor favorita de jujubas, levanta a mão. E quem resiste àquelas pastilhas coloridas recheadas de chocolate? E os bolinhos cobertos com pasta americana de todas as cores servidos nas festas, você aceita ou não? Nós, seres humanos, somos muito mais estimulados pelas informações que recebemos através da visão do que pelos outros 4 sentidos: audição, tato, paladar e olfato. Por isso, muita gente diz que antes de comer com a boca, comemos primeiro com os olhos. Mas você sabe o que dá cor aos alimentos? Os corantes. E será que comer corante é seguro? Os corantes têm sido usados em alimentos desde a antiguidade, ou seja, há muito mais de 6.000 anos. Por muitos e muito tempo existiam apenas os corantes naturais, quer dizer, extraídos de plantas, animais e minerais, acredite. Quer conhecer alguns corantes naturais com origem das plantas? Pois tem a canela, que dá a cor amarronzada aos alimentos, o urucum, uma semente de cor avermelhada, e o curry, que deixa os alimentos com uma cor amarelada. E os corantes que são artificiais? Nos últimos 100 anos, a indústria de alimentos avançou muito, surgiram muitas novidades, e entre elas os corantes artificiais ou sintéticos. Eles são criados em laboratórios e servem para tornar o alimento visualmente mais atraente e reforçar as cores já presentes nele. Mas por que usar corantes artificiais? As indústrias sabem que um produto sem cor fica sem graça e os consumidores nem olham. Por isso, adicionam corantes para chamar mais atenção, dando aquela impressão de que são bem gostosos para vender mais. Pode ou não pode? Há países como a Suécia e a Noruega que não permitem qualquer tipo de corante artificial nos alimentos. No Brasil, são permitidos somente 11 tipos de corantes artificiais em alimentos. Aqui quem diz para as indústrias qual corante pode ou não pode, em quantidade, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Um artigo de divulgação científica tem a finalidade de difundir o conhecimento científico, ou seja, popularizar as descobertas da ciência. Além de divulgar uma informação, esse tipo de texto tem o objetivo de esclarecer um assunto científico ao público em geral. Por isso, algumas características e condições de produção são necessárias. Então, depois que vocês relerem o texto que eu li para vocês, vocês vão responder, de acordo com a leitura do texto: alimentos coloridos, seguros ou perigosos? Responda as questões. A que público o texto se destina? Como você chegou a essa conclusão? Que assunto está sendo veiculado? Ou seja, qual é o assunto desse texto? As imagens que acompanham o artigo apenas ilustram o texto ou têm alguma outra função? Comente sua resposta. Depois de aprender sobre esses alimentos, diferencie os corantes naturais dos corantes artificiais. Está lá no texto. Analise as características listadas a seguir e assinale aquelas que você identificou no texto lido. Então, é escrito em uma linguagem acessível a leitores que não são especialistas no assunto. Para tornar os conceitos mais compreensíveis, faz comparações com elementos do cotidiano dos leitores. Apresenta uma parte não verbal composta de fotos, ilustrações e gráficos e apresenta dados obtidos somente por meio de entrevistas, não por meio de pesquisas. Então, complete o quadro a seguir identificando as informações contidas no texto lido. Quem escreveu, para quem foi escrito, qual o objetivo, local de publicação, tema central, recursos usados além da linguagem verbal. O título do artigo é uma pergunta: por que a voz dos adolescentes muda? Qual é a resposta a essa pergunta? Por que antes da adolescência isso não ocorre? E a número 3, a linguagem do texto de divulgação científica apresenta algumas especificidades. Analise as características a seguir e analise aquelas que você percebeu no texto. Por que a voz dos adolescentes muda? Número 4, esse texto apresenta uma parte não verbal composta de 2 elementos. Explique por que eles foram colocados nesse artigo de divulgação científica. Letra A, fotografia, e a letra B, tabela. Então, vocês vão fazer a página 9, 8 e 6.
tá? Então, 6, 8 e 9, e nós vamos corrigir aí na próxima aula. Bom? Então, até lá!